Emergência Rules Podcast. Doidos por emergência. Boa noite, plantonistas! Pegue sua caneca com café, suas pás de desfibrilação e seu laringoscópio que começou mais um episódio do Emergência Rules Podcast. Eu sou o Lucas Valente, diretamente de Brasília, e hoje a gente tem aqui duas convidadas muito especiais, Thaís Fink. Oi, tudo bem, gente? Essa é a Thaís Ped que a gente estava falando, Thaís que é residente de pediatria, né? Vai ajudar a gente aqui nas pautas com a parte de pediatria. E a gente tá aqui também com a Thaís Dourado. Aí sim, sou eu, combatente. Manja ver. Boa noite a todos. Tô com duas Thaíses aqui, né, cara? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Vou chamar uma de Dourado, outra de Fink, tá bom? Já aproveitar que as duas serviram as Forças Armadas, né? As duas têm nome de guerra aí. Tá certo? Hoje a Júlia não tá aqui presente. Ela tá dando plantão lá em Fortaleza. Esse é o hobby dela. Ela vai pelo país dando plantões. E hoje o tema é sobre síndrome gripal, né? H1N1, H2N3, H3N2, H5, ixi, são vários Hs, vários Ns. E a gente vai explicar tudo no cast que vai começar agora, tudo bem? Vamos lá então? Há muito tempo, quando a ciência era misturada com a mística, notaram que em certas épocas do ano as pessoas ficavam mais doentes, com tosse, sintomas respiratórios e às vezes até morriam. Acreditando ter relação com a astrologia, alguns italianos a chamaram de influenza, por ser influenciada pela má condição astrológica. Em 1694, o francês Molineux usou a palavra grippe, que significa agarrar, mostrando a característica do vírus de se aderir ao seu hospedeiro. Em 1918, na Espanha, que não estava participando da Grande Guerra, a imprensa noticiou a morte de muitos civis por causa de uma gripe, o que na época rendeu o nome de gripe espanhola, a pior pandemia já vista no globo, com 40 milhões de mortes. 90 anos depois, em 2009, um surto se tornou epidemia e posteriormente pandemia de gripe, e gerou enorme comoção em todo o mundo, fazendo com que todos ficássemos alertas, gerando novas vacinas e novos antivirais para a contenção de sua evolução. Ambas as pandemias são vírus de gripe A, subtipo H1N1. Hoje, 100 anos depois da pandemia de gripe espanhola e quase 10 anos depois da pandemia de 2009, não devemos esquecer o quão grave uma simples gripe pode evoluir. A síndrome gripal é uma infecção respiratória aguda causada pelo vírus Myxovírus influenzae, que a gente tem o A e o B, e o vírus A é o que está mais relacionado às epidemias e às pandemias. Um pouquinho sobre o vírus aqui. Esse vírus tem uma membrana que tem as glicoproteínas, que são a hemaglutinina e a neuraminidase. E não sei se você percebeu pelo nome e pelas letras, tem um H e um N. E são esses Hs e Ns que determinam o tipo do vírus, né? H1N1, H3N2... Tá certo? E é um vírus que tem comportamento sazonal. E como a gente já conhece bem, eles aumentam os números de casos nas estações frias. O que vocês viram aí sobre a epidemiologia das gripes? Bom, o interessante é que é relativamente recente, se a gente for começar a datar um pouco até da história, né? A gente tem aí menos de uma década onde a gente teve um surto da infecção pelo vírus influenza H1N1, que foi em março de 2009, então foi detectado aí no México, e aí casos subsequentes foram observados em muitos outros países.
Dado a gravidade, em junho de 2009, a Organização Mundial da Saúde chegou a anunciar um alerta pandêmico. E já em agosto de 2010, foi declarada essa pandemia. E o interessante é que essa linhagem do H1N1 ela representou bastante uma forma de rearranjo genético entre as cepas da gripe suína, humana e aviária. E é muito interessante ressaltar isso que você comentou, Lucas, que é um vírus de comportamento bem sazonal e ele tem um aumento do número nos casos entre as estações climáticas mais frias. Há anos, então, com menor ou maior circulação desse vírus. Sendo que o início dos sintomas para o contato está relacionado aí a aproximadamente de 1,5 a 3 dias, que é o chamado período de incubação. E a mortalidade desse vírus, do influenza, aqui no Brasil, chega a cerca de 0,01 habitantes por 100 mil. Uma taxa aí de 60% apresentam os pacientes que têm o maior fator de risco de complicação. E um destaque aí para os adultos maiores de 60 anos, pneumopatas, cardiopatas e diabéticos. E as crianças menores de 2 anos. Não esquece das crianças. As criancinhas, não esquece as criancinhas. Olha aí. Por isso que a gente tem uma pediatra aí pra não esquecer dos nossos bebês. Uma coisa curiosa desse período é interessante, melhor dizendo interessante, né, porque nada é muito legal. É que, por exemplo, em bula, o oseltamivir, né, ele é recomendado só para crianças maiores de 1 ano, se você for ler a bula. Mas depois do surto de 2009, né, devido ao risco, à alta mortalidade, ao fato das crianças menores de 1 ano terem uma taxa de mortalidade tão alta quanto os maiores de 60, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta que era para ser usado, e depois do surto foi visto que realmente não tinham efeitos colaterais assim tão relevantes comparados com o benefício do oseltamivir. Então, a partir disso, a gente tem aquela nova tabela das doses, com doses inclusive neonatais. Muito interessante. Você vê que esse surto ele mudou um pouco a forma como a gente vê, né, a gripe, como são os manejos da gripe, né? Porque a gente teve que tratar esses pacientes, né? Então, a gente aumentou o espectro do nosso manejo clínico desses pacientes. O que antes era visto como uma coisa banal, né? Uma simples gripe, foi um alerta mundial de saúde dessa pandemia e da gravidade dela, né? É bem interessante a gente colocar isso também. A gente criou um grande sistema, né? Na verdade, global, né? A Organização Mundial de Saúde, com as várias unidades sentinelas, todas buscando quais são as cepas circulantes. É um grande plano que é feito de planejamento sempre para o ano seguinte, né, de quais vão ser as cepas que vão estar presentes na formulação da vacina que vai circular no mundo, né. A gente tem o último informe epidemiológico que eu consegui checar, ele era de maio, né, desse ano. Assim, só rapidamente como é que funciona, né, cada unidade sentinela precisa coletar pelo menos 5 amostras, né, de pesquisa viral. Então, essas amostras, elas são coletadas segundo aqueles padrões determinados pelo CDC, né, de maior probabilidade, todas as síndromes respiratórias agudas graves, todos os pacientes hospitalizados com síndrome gripal. A partir disso, os dados que a gente teve até maio, né, aqui no Brasil, foram de uma positividade desses pacientes com síndrome gripal de quase 24%, e desses 46% eram positivos para influenza, né, e a maior parte deles são H1N1, pelo menos por enquanto, né, só até maio. A única porcentagem viral que é maior do que essa acaba sendo o nosso famigerado para os pediatras do vírus sincicial respiratório, que é 51% dos vírus que não são influenza. Olha ele aí. E quando a gente passa para UTI, quando a gente passa para os pacientes com síndrome respiratória aguda grave em UTI, já aumenta bastante a positividade, né? 36% deles vêm positivos para vírus e 40% deles eram influenza. Desses, quase 70% eram H1N1. Então, assim, a gente vê que quando a gente aumenta escala em gravidade, aumenta a prevalência do H1N1, do influenza no geral, né? A gente também recebeu o alerta, né, dos dados do hemisfério norte, né, em relação ao período deles de inverno, que é a transição de 2017 para 2018, né. Então, epidemiologicamente, nesse período para eles, foi um alerta emitido em fevereiro. A gente sabe que a linhagem A, ela correspondeu a 62% dos casos. Então, a gente observou, na verdade, um crescimento da linhagem B, especialmente a Yamagata, né. Apesar disso,
a quantidade de casos, o número de casos ainda é compatível com o número de casos sazonal. A gente não tá sofrendo uma pandemia, uma epidemia ainda. E foi curioso que nesse alerta em fevereiro foi algo que preocupou bastante, pelo menos aqui os serviços do Hemisfério Sul, é que o predomínio foi do H3N2, né? E a gente sabe que a eficácia dessas cepas na vacina era menor. O dado do CDC era algo em torno de 32%. Então, a gente tinha uma expectativa de que talvez, né, a gente fosse enfrentar problemas agora na nossa sazonalidade, mas até o momento, pelo menos, está sendo mais identificado o H1N1 ainda. E esses dados do CDC, o CDC ele é americano, né? Isso. Mas tem um dado também da Austrália que fala que a eficácia da vacina chegava a 10% dos H3N2. Então, é bem importante por isso também se considerar, eles até falam para considerar esse tratamento, profilaxia com a vacina, junto com o tratamento com o antiviral também, né? Pra você evitar as complicações, dependendo. E cabe aí o alerta, né? Que as mutações do vírus influenza são milhares, né? Cada hora vem um, cada hora vem outro. Então é uma coisa bem interessante pra gente estar sempre ali se atualizando e buscando novas informações a respeito desses vírus que causam um grande problema para a saúde pública. Eu acho que só assim, para ficar mais claro, a gente colocar essa questão dos picos, né, que a gente fala que são os períodos frios, mas muitas vezes a gente se engana aí, então tá mais atento aí nesse período aí de março a maio, e por aí, por volta aí e agora as épocas da festa junina também, né, de maio a agosto a gente tá um pouco mais preocupado em relação a isso, para focar bem nesses meses em relação a isso. A influenza sazonal pode ter sintomas bem comuns, né, das nossas queridas viroses respiratórias, né, a Thaís, que é pediatra, tá aí, adora. Então a gente vai ter... Tudo é uma virose. Tudo é uma virose. O pessoal adora falar das nossas viroses. Tudo é uma virose e soro fisiológico, inalação e lavagem nasal, é isso. Descansa em casa. E beba bastante água. Exatamente, beba bastante água. Não, brincadeira, gente. Não é isso não. É mais importante do que a gente fala, viu? E quando a gente fala que é virose é pra se preocupar mesmo. Pois é. E o que a gente tem? A gente vai ter febre alta, que é o sintoma mais importante, que chama muita atenção, né? Que é essa febre mais alta, dura até cerca de 3 dias. A gente vai ter mialgia, odinofagia, cefaleia, coriza, tosse, que é a nossa que está ali entre as nossas queridas viroses mesmo. Mas lembrar dessa febre alta que é um diferencial para chamar para síndrome gripal, né? E outra coisa que eu acho interessante que você comentou, para frisar até, é essa questão da duração, né? Em geral, a influenza, do início dos sintomas, para a gente conseguir reconhecer, é cerca de 2, 3 dias. Então, aquele paciente que já está aí com 7, 10 dias, com esse quadro arrastado dessa virose que a gente chama, já deixa a gente um pouquinho mais tranquilo, né? Mas esse início é o pior. Exatamente, que a gente tem. exatamente. Na pediatria acaba funcionando um pouquinho diferente, né? Porque a gente acaba dividindo o quadro clínico, como os sintomas constitucionais eles são muito difíceis de serem percebidos nas crianças muito pequenas, né? A gente acaba dividindo um pouco o quadro clínico entre aquelas crianças que são menores de 2 anos e as crianças maiores de 2 anos, né? Para pediatria, eles não consideram o tanto de febre, né, a medida da febre. A febre, inclusive, pode ser só referida. Só é importante que ela seja súbita, que ela tenha tosse, coriza e obstrução nasal. E o que é um pouco mais complicado é a ausência de um outro diagnóstico mais provável. Mas, a princípio, só isso a gente já consegue fechar uma síndrome gripal, né? É interessante também que, assim, é complicado, né, por causa das peculiaridades anatômicas das crianças, principalmente das crianças menores, a gente consegue, às vezes, manifestações um pouco diferentes do influenza. Às vezes o influenza se manifestando como bronquiolite, se manifestando, isso também pode ser nos adultos, né, nas crianças maiores, nas vias aéreas inferiores, como pneumonia viral, né, e a laringite também, é possível. Outra coisa interessante, que eu fui dando uma estudada, né, porque pra participar de tudo bem. Tem que estudar. Tem que estudar. Que a gente foi vendo, eu fui vendo que os vírus, especialmente os da família B, eles estão mais relacionados a alguns sintomas constitucionais mais importantes, né? E isso eles observaram em pacientes pediátricos também. Então o vírus B está mais associado a mialgias importantes, a miosites virais importantes, às vezes pós-quadro respiratório. E o influenza em pediatria às vezes se manifesta com muitos sintomas gastrointestinais, com muita inapetência,
sonolência, vômito, dor abdominal, diarreia. Isso pode ser bem comum. Né? O vírus, né? Pode ser qualquer coisa, né? Vírus são do mal. A gente fica repetindo isso. Apesar de ser virose, você acha que é simples, mas não é tão simples assim, né? É bem interessante isso, né? Dessa abordagem que a gente tem entre a pediatria e os adultos, né? Então, vírus, a gente na clínica fica um pouco mais tranquilo, e na pediatria a gente sabe do tão grave que é isso aí. Não esqueça das criancinhas, nossas criancinhas. Não esqueçam. Um dos motivos que a gente quis fazer esse cast é que, apesar de todo mundo achar que conhece um pouco sobre gripe, né, aquele basicão, né, de mandar ingerir líquidos e sintomáticos, ir para casa e atestado, é porque pouca gente sabe lidar de verdade com o quadro gripal, né? De forma geral, ele é autolimitado, mas, igual a Thaís já tinha falado, ele pode ter desfechos desfavoráveis até morte, né? E pouca gente sabe tratar de acordo com o que a gente tem, né, disponível. Desde que passou a epidemia de 2009, o pessoal relaxou um pouco mais com a gripe, né? Então acho interessante a gente começar a falar agora sobre o nosso manejo com o paciente com síndrome gripal, né? O que a gente faz com esse paciente? Sim, com certeza. Eu acho que mais que isso também é a gente ter um olhar crítico em relação a esses pacientes, né? Então muitas vezes pode ser uma coisa banal, simples, mas infelizmente gripe mata. A gente acaba tendo, dependendo de onde a gente tá, disponível uma série de exames, né, que a gente muitas vezes não sabe muito bem como lidar com eles, e exatamente como interpretar o tipo de resposta que a gente tem, né. Acho que o mais comum de encontrar, apesar de não ser tão comum assim também, é o teste rápido, né, para influenza. O teste rápido Só que de rápido não tem rápido, né? Sim, teoricamente eles saem até 4 horas, ele é rápido, comparado com uma cultura viral, com uma cultura viral que leva 10 dias, é rápido, rápido pra caramba até. Mais ou menos, né, a gente tem aqui, por exemplo, aqui no HC, o teste rápido são 3 dias pra ele ser, ou seja, o paciente já morreu e é mais utilizado até mais pra pesquisa. Já passou das 48 horas que a gente esperava, né? Já, isolamento já morreu, aí você já matou todo mundo pra esperar um teste rápido. Mas é que o HC é sentinela, né? Ele deve fazer teste rápido e alguma outra coisa, será? Pô, pior que não. A gente pegou uma vez aí um que deu trabalho. E quando viu, era não H1N1, era vírus influenza não H1N1. Provavelmente o H2N3, primeira vez que teve isso aqui também. Então, pra mostrar novamente que os outros estão vindo aí à tona. Pois é. O padrão ouro, teoricamente, pra detecção do vírus é o PCR, a cultura, né? Mas, assim, é bem restrito mesmo. Mas o teste rápido com o imunoensaio, ele está começando a aparecer aí nos pronto-socorros, né? A gente observa em alguns serviços particulares, em alguns outros serviços públicos, ele aí para, às vezes, ajudar, né? A recomendação que o CDC dá para o teste rápido é tentar solicitar quando você acredita muito que quando o paciente vai precisar ser hospitalizado, quando ele tem um alto risco, ou quando você acha que vai mudar a sua conduta frente a outros pacientes. Ou seja, basicamente a indicação que deveria ter de qualquer exame, né? Se você acha que vai mudar a sua conduta frente ao seu paciente ou frente a outro paciente. Nada mais que uso racional de um exame, né? Exato, justo. Mas a gente sempre tem que lembrar que ele é um exame muito mais específico do que sensível. Então, o fato dele vir negativo acaba não significando muita coisa, né? Em termos de tratamento. Às vezes você coleta um fluido que não é suficiente, né? Ou não pegou ali, ele não foi sensível, né? Lembrando que essa PCR que você falou é reação em cadeia polimerase, né? E não a proteína C reativa, pra quem tiver... Justo. Quem não tiver prestando atenção direitinho.
que a gente tem aqui também? A gente tem que diferenciar uma síndrome gripal de um paciente que tenha síndrome respiratória aguda grave, né? O que é a síndrome respiratória aguda grave? São pacientes que têm os sinais que são dispneia, desconforto respiratório, saturação menor que 95% ou a exacerbação de comorbidades prévias, né? Então a gente já dividiu dois quadros aqui. O paciente que tem síndrome gripal, que são aquele quadro gripal que a gente tinha visto, né? Aquele quadro de virose, né? Do paciente que é mais grave. Então tá, o paciente que tem síndrome gripal, a gente tem que atentar para alguns fatores de risco que eles têm, certo? Quais são os fatores de risco? Pacientes indígenas, gestantes, pacientes puérperas, as criancinhas menores de 2 anos. Olha aí. Adultos maiores que 60 anos. Aê! Olha as crianças. Pacientes pneumopatas, pacientes com doença cardiovascular, exceto hipertensão arterial, não considera como fator de risco. Pacientes com doença hematológica, doença metabólica, incluindo diabetes mellitus, pacientes imunossuprimidos e pacientes que têm transtornos neurológicos que podem comprometer a função respiratória deles, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, paciente com AVC prévio, síndrome de Down e pacientes nefropatas ou hepatopatas. Tem um estudo que fala que os pacientes mais graves de todos desse fator de risco são pacientes que têm doença pulmonar e imunossupressão. Então, se você considerar paciente que tem transplante de pulmão, ou o paciente que tem aquela infecção avançada de HIV, que já tem alterações pulmonares e tem um CD4 menor que 200, né? Então, esses pacientes são muito graves. Então, assim, se você está em frente a um paciente que tem uma síndrome gripal e ele tem algum fator de risco, esse paciente pode ser tratado ambulatorialmente, né? Desde que ele não seja aquele paciente que tem síndrome respiratória aguda grave, e você vai fazer tratamento ambulatorial com ele, aumentar a ingesta hídrica, tratar os sintomas, e você vai adicionar também um antiviral, que a gente usa mais é qual? O oseltamivir, né? Então, esses pacientes são os pacientes que você vai tratar ambulatorialmente com o oseltamivir. O oseltamivir, ele é um antiviral, ele é inibidor da neuraminidase, né? Que é aquela que a gente tinha falado lá no início, sobre as glicoproteínas do vírus. E ele tem um benefício muito grande nos pacientes que tem até 48 horas de sinais e sintomas, né? Só que nesses pacientes com fator de risco, eles têm um benefício mesmo assim de você já entrar para você evitar que eles evoluam para uma síndrome respiratória aguda grave. Uma coisa interessante também da gente falar é sobre o tratamento sintomático, que às vezes a gente pensa que que seria só para aliviar mesmo os sintomas e tudo mais, mas a gente tem que lembrar que pacientes gestantes, por exemplo, a febre ela é um fator de risco pro feto, né? Então, se a paciente tiver hipertermia durante o primeiro trimestre, isso é associado com lesão, com defeitos do fechamento do tubo neural e outros defeitos de nascimento. E a febre durante o trabalho de parto também aumenta o risco de convulsão neonatal, encefalopatia, paralisia cerebral e até a morte neonatal. Então, especialmente para gestantes, né? Mas assim, para todo mundo também é muito importante a gente fazer o tratamento dos sintomáticos. O paciente que tem a síndrome respiratória aguda grave, ele já é um paciente que tem que ser internado, né? Aí agora o que a gente vai fazer? Se ele vai ser internado numa UTI ou vai ser internado numa enfermaria, né? Qual que é a indicação da UTI? É que o paciente que tem choque ou instabilidade hemodinâmica, tem disfunção orgânica estabelecida ou insuficiência respiratória. Esse paciente tem que ir para UTI. O paciente que tem síndrome respiratória aguda grave não tem indicação de UTI, vai para enfermaria. Esses pacientes, como a gente não sabe se eles têm alguma infecção secundária, alguma pneumonia alguma pneumonia da comunidade, né? Então, esses pacientes a gente vai entrar também com antibiótico para pneumonia da comunidade, tá certo? Então, a gente vai poder entrar com cefalosporina de terceira geração, que é a ceftriaxona, ou quinolonas de espectro expandido, que vai ser levo e moxifloxacino, que eu acho que na pediatria deve mudar esse negócio, né? Porque, assim, em geral, a principal infecção bacteriana, pelo menos em pediatria associada ao influenza, acaba sendo a otite, né? Mas, em geral, é um quadro que inicia um pouco depois do quadro respiratório, né? Em geral, você já teve um arrefecimento daquela febre inicial e aí retorna a febre, entendeu? Ou aquela febre, igual a Thaís falou no começo, tipo assim, a febre tá durando 5 dias, 6 dias. Ainda assim, pode ser influenza. A gente
gente procura uma infecção bacteriana talvez associada, né? Que justifique aí a persistência da febre maior do que o que a gente esperava. E aí a pneumonia, igual você falou, uma das coisas que eu acho curiosa, quando eu fui olhar o manual do Ministério, ele pede atenção nos adultos para as infecções estafilocócicas, né? E enquanto para criança, continua sendo o pneumococo o principal agente. Então, assim, acho que ceftriaxona fica bem indicado em todas as situações. Quando já tem influenza é pra lascar, né? Imagina, a influenza que é uma síndrome bem grave, associada a uma antibiótico terapia e já mata logo o sujeito. Triste demais isso. Tem que estar muito atento. E eu acho que isso reforça aquela nossa primeira ideia de que a primeira impressão conta muito, né? Eu acho que isso que vai determinar todo ali aquele paciente que você tá vendo que tá grave, que precisa de um suporte mais intensivo, daquele que tá ali só por estar no hospital. Então, eu acho que esse primeiro olhar ele é muito importante, principalmente em influenza. Outra forma clínica comum do influenza em pediatria acaba sendo muitas vezes febre e prostração, né? O pediatra fala febre sem sinais localizatórios. Então, acho que nesses casos específicos, igual a gente tinha comentado a respeito da pesquisa viral, do teste rápido, às vezes, né, vindo um teste rápido positivo, você fica mais tranquilo e, sei lá, poupa a criança de um líquido, quem sabe. Então, acho que esse também é um caso que vale a pena de mudar a nossa conduta. Identificar um vírus acaba nos poupando, às vezes, de antibiótico, pelo menos no primeiro momento, né? Enquanto a febre ainda tem 2 ou 3 dias. Não num quadro de síndrome respiratória aguda grave. Aí já é outro negócio, né? Outros 500. Você tinha até falado do estáfilo, e é interessante isso também, que se você pensar em estáfilo, ou até até um estrépito que seja resistente, também associar, na verdade, né, uma vancomicina, né? Pra você cobrir a pneumonia do paciente. Mas, a princípio, seria, para adulto, né, seria isso. Você escolher ou a ceftriaxona ou um quinolona de espectro, né, levofloxacino ou moxifloxacino, para você abordar a pneumonia comunitária que esse paciente talvez tenha ou esteja associada à influenza desse paciente. Eu já perguntando aqui. No adulto, é mais comum o estáfilo, o MARSA, um resistente à oxa? Por ser de comunidade, né, a gente tem muito isso. Oxacilina estaria bem indicado nesses tipos de pacientes, com certeza. Não, eu tô falando assim, se você desconfiar que seja MARSA, né? Mas de forma geral não é. É só mais difícil. Tá. Não. É muito difícil. Aqui no Brasil, em específico mesmo, MARSA da comunidade, a gente nunca pensa direto já em banco assim para esses pacientes. Sim. É que é outra epidemiologia, a velha né? boa oxa. Cobre muito bem, obrigado. Tem mais alguma coisa que a gente pode usar também nesses pacientes ou não? Eu acho bem interessante que é a polêmica, né? Todo mundo pergunta do uso de corticoide. Não sabe o que tem, acho que a velha da dermatologia, acho que não cabe muito aqui, né? Não sabe o que tem, meticortem. Aqui não vale muito isso, né? A gente já teve alguns trabalhos, né, Lucas, que fizeram essa comparação do uso de corticóide em pacientes com infecção por influenza. Infelizmente foram trabalhos pequenos, pouco de baixa qualidade, assim, digamos assim, que tiveram 2 que eu consegui ter uma noção, que é um que eles fizeram com pacientes transplantados de medula óssea, e infecção por influenza H1N1. E aí, nesse trabalho, que era bem pequenininho, foram poucos participantes, eles observaram que altas doses de prednisona, de cerca de 1 mg a quilo, estava relacionado com a diminuição de necessidade de ventilação mecânica. Mas já um outro estudo, né, inclusive um estudo chinês, vem associar o uso de glicocorticoide com pior prognóstico. Aí que eu digo, esse pior prognóstico seria morte, insuficiência respiratória, choque séptico, falha ou insuficiência de mais outros órgãos, internação em unidade de terapia intensiva, né? Então, dada essa sugestão de dano, os glicocorticoides não devem ser utilizados como terapia adjuvante em pacientes por infecção por influenza. A gente querer dar tudo, essas coisas, a gente tem que pesar muito a mão desses tipos de pacientes. Até você falando dos corticoides, tem até um estudo que eu tinha visto, né, que chama corticoide como a terapia adjunta na influenza, tá na bibliografia desse podcast.
ele é um estudo, é uma meta-análise, né, de estudos observacionais, e ele mostra que os pacientes que usaram corticoides, ele tem um maior risco de mortalidade, né, tinha um odds ratio de 3.06, intervalo de confiança bacana, só que eles não têm estudos randomizados, entendeu? Não tem nada mostrando com certeza que é isso mesmo. Então, assim, eu concordo com você que o corticoide não deve ser usado como terapia adjuvante na influenza. Não como indicação só da influenza, entendeu? Você pode usar por outros motivos, mas se for só pela influenza, não é indicado. É que menos é mais, né? Exatamente. Não é porque você tá com infecção, tá com não sei o que, não vou adicionar um corticoidezinho aqui que mal não vai fazer. Não é o que a gente tem de evidência até o momento. Então, por enquanto, só o simples fato de ter influenza não é indicação de corticoide, por enquanto. Entre outras terapias adjuvantes, eu tinha visto também sobre a possibilidade de uso de estatinas, né, pelo efeito anti-inflamatório. E assim, tem até um estudo de vigilância que foi feito, que tem 1.000 pacientes, mais ou menos 1.013 pacientes, comparando os pacientes que usavam estatinas e os pacientes que não usavam estatinas. E ele mostrou que os pacientes que usavam estatinas morriam menos, tinham uma menor mortalidade. Só que esse estudo tem muitos fatores de confundimento e não tem como você dizer ainda com certeza que a estatina melhora o desfecho da influenza. E também... É bom que já trata o infarto, né? Qualquer coisa assim, né? Já manda ver aí, evita um AVC, já vai ao pacote completo. Esse efeito pleomórfico aí das estatinas tá pra ser nascido, né? Mas o indivíduo morre com a rabdomiólise, né? Aumenta a CPK, uma coisa tranquilo, simples. Né? Tranquilo. Pouca coisa. Por enquanto a gente não tem evidência ainda, quem sabe no futuro seja indicação. Outra coisa que também foi comentado. Prepara que é hora do show das coisas. Você tá ouvindo essa música no fundo aqui, não? Os pediatras pira na Anitta também. Pois é, Anitta Zoxanida, eu sempre falo errado, é isso mesmo? É isso mesmo. Que é um antiparasitário. Se você não ouviu a musiquinha, a gente coloca a Thaís cantando no fundo. Pronto, manda ver aí, que eu até danço. É um antiparasitário, aquele mesmo que a gente gosta de usar, que pega tudo praticamente, né? Tem estudos que mostram que ele tem atividade contra a influenza. Ele bloqueia a maturação da hemaglutinina viral em nível pós-translacional. Tem um estudo que foi bacana, que foi feito. É um ensaio randomizado, 600 pacientes. E foi feito assim, de 3 grupos de pacientes que usaram 600mg 2 vezes por dia de nitazoxamida, e outro grupo que fez 300mg, e outro grupo com placebo. E os que fizeram com 600mg tiveram 96 horas de internação contra 120 horas do placebo, e o 300mg 109 contra 120. Então, aparentemente, tem um efeito contra a influenza, mas a gente precisa de mais estudos ainda para poder recomendar a nitazoxanida para esse uso. E também tem, por último... um estudo que fala do uso da claritromicina com naproxeno, que também aparentemente teve uma menor mortalidade de 30 dias e menor mortalidade de 90 dias em relação aos pacientes que não receberam. Mas ainda a gente tem uma certa dificuldade porque a gente não sabe se os grupos que usaram essa associação da claritromicina não tiveram também pneumonia associada à pneumonia típica, né? Provavelmente pelo efeito da claritromicina, mas ainda está sendo considerado pela possibilidade de imunomodulação. Vamos ver no futuro, talvez seja uma possibilidade também. Mas por enquanto, nenhum dos adjuvantes são indicados, desses que a gente falou. Muitas vezes até o próprio oseltamivir, ele tá questionado, né? Então, assim, uma coisa que tem que ficar muito evidente, assim, pra gente, pode ser uma coisa simples, mas é suporte para esses pacientes, né? Se for alguma coisa pra gente resumir bem esse manejo de pacientes que vêm com quadro gripal, mesmo que seja a síndrome grave, né, a gente tem que estar com esse suporte muito bem estabelecido, né, paciente que ele precisa ser visto, que precisa ser monitorado, que precisa ter uma atenção muito grande para ele, é você entubar previamente, é você saber lidar com todas essas complicações que a gente tem muito mais do que todos esses novos medicamentos que a gente pode ter aí que vai nos ajudar muito, mas é muito mais importante ali você estar do lado do paciente o tempo inteiro e observar ele o tempo inteiro, porque é uma coisa que muda muito rápido também, né? O paciente pode até estar bem e questão de minutos evoluir muito rápido para uma síndrome da angústia respiratória grave, né? Você tem que estar do lado desses pacientes. E é até importante isso mesmo que você falou, né, da intubação.
se esses pacientes forem intubados, a gente tem que deixar um baixo volume de pressão ali, com uma PIP, né? São aqueles módulos ventilatórios com proteção pulmonar, né? E em alguns casos a gente pode precisar até de ECMO, né? Que é aquela membrana extracorpórea. Então, esses pacientes podem evoluir para bem grave mesmo. O oseltamivir é o famoso Tamiflu, né? E para adulto, a gente usa 75mg de 12 em 12 horas por 5 dias, né? Se o paciente for muito grave, enquanto ele tiver com sintomas, é indicado de manter o tratamento, né? Mas de forma geral, é 2 vezes ao dia por 5 dias. Na criança, já tem uma tabelinha do SUS, né? Que tem várias... Na criança, olhem a tabela, porque é humanamente impossível decorar isso. Olha na tabela, tem lá de 15 a 23 quilos, 23 a 40 quilos, criança pequena e tal, né? Os menores de 1 ano, os maiores de 1 ano, aí os menores de 1 ano de 0 a 8 meses e de 9 até 1 ano, enfim, é muita coisa, gente. A tabela tá na descrição do podcast, tá, gente? Ou então no Ministério da Saúde também, pra quem quiser conferir se é verdade mesmo, tá certo? Uma coisa que é interessante que eu vi que, às vezes, se você não encontrar a suspensão oral, a cápsula do oseltamivir, ele pode ser diluído em água, né? E pode ser dado pra criança de acordo com... Nunca vi suspensão. Pois é. Vocês usam mais água aí mesmo? Nunca vi. Esse Sempre também? a gente dilui a cápsula. Dilui a cápsula, assim, né? Pois é complicado. É um gosto terrível. O que eu vi... Já tomou, sabe? É muito ruim. O que eu vi falava pra diluir com água com água e açúcar, né? Mas realmente deve ser ruinzinho. Então é isso mesmo. Isso é oficial. O Ministério da Saúde mesmo fala que você pode diluir em água a cápsula. O oseltamivir, ele tem uma certa... Existe descrito uma resistência ao oseltamivir, tá certo? E então eles falam que a gente tem que ter um uso muito racional do oseltamivir. Então, para aquelas populações que não são fatores de risco, é importante a gente não ficar indicando de dar, entendeu? Chegou um cara com 30 anos, não tem fator de risco, e não tá com síndrome respiratória aguda grave, cara, manda pra casa com água e dipirona, né? Mas não passa pra ele o oseltamivir, que isso pode gerar uma resistência e isso pode ser complicado pra gente no futuro. Então, por enquanto, indicar o oseltamivir só pra aqueles pacientes que realmente têm indicação de ser utilizado. Acho que, longe de mim falar mal do oseltamivir, né? Mas assim, a gente sabe que o uso é controverso. A gente sabe que o benefício não é essa maravilha toda que a gente tem. Não é a cura, né? Não é a cura, não é algo que às vezes vai pegar aquele paciente com uma síndrome gripal em casa e vai recuperar ele daqueles dias de repouso, mas talvez salve o paciente gravíssimo na UTI, né? Então, assim, mas pra gente ter essa noção, a gente precisa também usar a medicação, né? Nos casos que ela é bem indicada. Então, assim, é uma medicação muito controversa, né? O oseltamivir. Eu reforço mais uma vez aqui, o paciente precisa de suporte, de estar do lado, de estar presente e saber esse manejo de uma síndrome respiratória. Bom, para complementar essas indicações que o Lucas chegou a comentar, né, dos pacientes que é recomendado usar o oseltamivir, né? Então, além daqueles pacientes hospitalizados ou então com uma doença progressiva, a gente não pode esquecer das gestantes também, ou então mulheres que estão até 2 semanas do pós-parto, também são recomendação do uso do oseltamivir. E quais são as precauções que a gente tem que ter com esses pacientes, gente? Na verdade, eu acho que essa é a parte mais importante, né? A gente tem o manejo do paciente, mas a gente saber como manejar esse paciente, para mim, a gente sempre fica em dúvida, né? O que fazer, o que eu não posso fazer, tossir, cuspir, lavar a mão ou não, né? Então, acho que de base, assim, que a gente tem que ter de controle de infecção hospitalar é o que a gente chama de precaução padrão, né? A gente sabe que isso, desde tempos remotos, lá com Samuel Weiss, lavar as mãos com água e sabonete antes e após qualquer contato com o paciente é indispensável, né? Então, a gente tem que ter isso, assim, como uma coisa medularizada, né? Então isso a gente diminui muito a questão de infecção, a questão de transmissão, porque apesar da gente saber que é um vírus que ele é por transmissão de gotícula, tem um estudo da OMS que ele fala que a principal fonte de transmissão não é nem o ar, e sim o contato com superfícies contaminadas, né? Então lavar a mão sempre é muito importante. E como é que a gente faz essas precauções nesses pacientes? Existe o que a gente chama de precaução de gotículas, que está relacionada ao H1N1 e a precaução por aerosóis. Precaução de gotículas são aquelas onde a gente utiliza máscara cirúrgica. Isso a gente tem que fazer o uso dessas máscaras no momento que a gente tiver cerca de até 1 metro de distância do paciente.
E o ideal é que esses pacientes fiquem em quartos privativos. Infelizmente, a gente sabe que essa não é a realidade dos nossos hospitais, né, de ter esses milhões de macas e milhões de quartos bonitinho, mas pelo menos 1 metro de distância a gente precisa ter entre esses pacientes. Ou então, de preferência, separação de leitos, né, com biombos ou cortinas laváveis, mas reforçar a importância dessa questão que são o controle de infecção hospitalar. E outra coisa ainda, na precaução de gotículas, vai transportar o paciente, o que a gente precisa fazer? Oferecer essa máscara cirúrgica durante toda essa permanência que o paciente estiver fora desse quarto, ou então estiver fora desse isolamento que a gente fizer. A máscara para o paciente. Isso, para o paciente. Em geral, né, qualquer paciente que vai ter o contato, que precisa utilizar a máscara. Assim que esse paciente vai sair desse transporte, aí a máscara A máscara cirúrgica simples mesmo, para ele. Isso, que é o que a gente chama de precaução de gotículas. E outra coisa importante é o que a gente chama de precaução de aerosóis. O que é precaução de aerosóis? É quando a gente vai utilizar a máscara PFF2 ou a mais conhecida como N95, aí, que mais conhecida pessoal que utiliza na tuberculose, que é uma máscara com filtro. Não é uma precaução que a gente precisa fazer sempre com os pacientes. Quais são as indicações de usar uma PFF2? Ao momento que a gente vai coletar, né, material para pesquisa viral, fazer qualquer suave, alguma coisa assim. Quando a gente vai aspirar o paciente e na hora da intubação. Então, intubação é indicação de usar uma máscara N95 nesses pacientes. E só lembrando outra coisa que é interessante nessas questões de precaução por aerosol, que nesses pacientes é contraindicado a gente fazer nebulização, porque isso gera mais aerosol. Então, se você tem alguma indicação de broncodilatador, usar broncodilatador em spray nesses pacientes. Pena que é difícil, né, de fazer, pelo menos assim, falando da pediatria, acho que poucos pronto-socorros que eu trabalho que tem salbutamol spray com espaçador. Espaçador direitinho, né? Uma pergunta boba aqui. PFF2 é a mesma coisa de 95, não, né? Isso, é a mesma máscara. Cara, essa máscara, vocês já fizeram reanimação com essa máscara? Graças a Deus, não. Se você vai só atender o paciente e dar boa noite, você já fica sufocado, querendo morrer. Cara, eu preferi pegar tuberculose do que ficar com essa máscara na reanimação. Que horror. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, você não consegue respirar, velho. Você não consegue respirar. Não, você usa óculos, embaça tudo, Nossa. você não enxerga nada. Quando você vê, nossa. Cacilda, foi difícil, cara. Eu já tive que reanimar um paciente com essa N95. Caramba, eu tava de espineco lá, coloquei um oxímetro em mim lá, porque não é possível. E aí você tá com o esquema hippie até hoje. Eu tô até hoje aqui. Agora já tô só na rifampicina, já agora tá tranquilo. Só terminando então dessas questões de precauções, sempre que utilizar os equipamentos de proteção individuais, né, esses EPI, descartar. E depois que utilizou também novamente, vamos para precaução padrão, lavar as mãos com água e sabão. É muito importante essas 3 precauções, elas têm que estar muito bem assimiladas na nossa cabeça, né? Porque você chega um paciente, você não sabe o que fazer, dou qual máscara, todo mundo pergunta, né? Porque todo mundo quer usar N95 para não ter problema, mas é importante que a gente tenha bem estabelecido aí para não usar uma máscara que é super cara e usar inadvertidamente isso. E existem até nessa questão de precaução, né, alguns estudos que eles falam de você usar capote e tudo, né, visto que principalmente a transmissão não é o ar e sim o contato com superfícies contaminadas, então encostou, manda ver e tem que higienizar. Passar o alquinho, lavar a mão. Álcool é suficiente, né? Não é igual o Clostridium que não sai com álcool, né? Mas álcool é suficiente nesses casos. Outra coisa que acho que a gente faz pouco até, né? Mas que é previsto é a questão da profilaxia pós-exposição naqueles pacientes de risco, né? A gente tem que lembrar que esses pacientes de risco, mesmo vacinados, eles têm aí um gap de defesa de 2 semanas. Então, o contato comprovado com um paciente com influenza, existe a orientação
orientação do CDC do uso do oseltamivir, até com uma duração maior do que o tratamento, né? O tratamento é 5 dias e a profilaxia 7 dias, 7 a 10 dias. Então, mesmo nesses casos sazonais, os casos que a gente tem visto agora, né? Existe essa indicação. Muito importante, né? Pra gente que se expõe. É uma coisa que a gente faz pouco, né? Também, inclusive entre nós mesmos, né? Nós profissionais. E, assim, como pediatra é uma vacina, né? Eu tenho que vender meu peixe e falar da vacina. A gente sabe que a vacina, ela vem, na verdade, é uma vacina trivalente, né? Ela tem 2 cepas A, né? Uma H1N1 e uma H3N2, sendo que a desse ano veio diferente, né? A cepa H3N2 anterior era, se eu não me engano, Hong Kong, e agora a gente tem uma cepa nova que veio para 2018, que é a cepa Singapura. A forma que tem no Brasil é só a forma de vírus inativado, mas existe forma de vírus vivo atenuado, e a forma dessa vacina, as cepas que vão fazer parte da vacina acabam sendo determinadas pela própria OMS nas avaliações de vigilância epidemiológica. Entretanto, se você for procurar em clínicas particulares aqui, de vacinação e tudo, existe uma forma quadrivalente, que vai ter as 2 cepas A, né, H1N1, H3N2, e 2 das cepas B, né. A cepa B que tá vindo na trivalente da OMS é a Victoria, e a da quadrivalente tem as 2, a Yamagata e a Victoria. E lembrando que a gente falou lá no começo do podcast, né, a Yamagata foi a mais isolada no inverno 2017 e 2018 no hemisfério norte. A quadrivalente tem mostrado esse benefício justamente por conta disso, que na verdade está sendo difícil de bater qual é a cepa B que vai e qual é a cepa B que circula. Entendi. Então, vai as 2. Vai as 2, então a chance aumenta, né, de você conseguir uma boa proteção. E era uma dúvida que eu vi bastante de mães de pacientes, né, se a anafilaxia a ovo contraindicava a vacina, mas não contraindica mais, em nenhum caso, nem mesmo a anafilaxia grave, então isso já passou. Pra gripe é liberado a anafilaxia pra ovo. É liberado, não tem mais esse risco. E é triste, né, porque igual a Thaís falou, a gente tá vivendo uma fase, acho que um pouco de esquecimento do que foi a pandemia de 2009, né, a gente começou em 23 de abril, agora, a nossa vacinação, e teoricamente terminou em 1º de junho, mas a cobertura foi baixa, né? A meta do Ministério da Saúde é sempre uma cobertura em torno de 90%, e a cobertura foi 66%. Tudo bem que teve greve dos caminhoneiros e todos esses contratempos, então acabou tendo se prorrogado até o dia 15 de junho, e aí é lamentável, mas a faixa etária pediátrica foi a faixa etária que teve a menor cobertura de todas, né? Teve 66%. Tudo bem, né? Pouco grave a doença, tudo bem. Vamos mandar o podcast para todas as mães ouvirem. E aí, inclusive, semana passada saiu uma nota, né, do Ministério da Saúde, que as unidades de saúde que ainda tiverem a vacina, elas vão poder estender a vacinação a grupos que não são tradicionalmente os grupos de vacinação. A gente vacina as crianças dos 6 meses aos 5 anos, e agora tá liberado até os 9 anos, naquelas unidades que ainda tiverem as doses, e nos adultos a partir dos 50. Então, vamos se vacinar, gente. E vocês estão vacinadas? Sim! Vacinadas. Então tá bom. Também tô vacinado, só pra constar. É bem importante que a gente estimule em qualquer momento os pacientes que têm indicação de vacinar para serem vacinados, que eles podem prevenir alguma coisa bem pior no futuro, né? Acho que a nossa geração, assim, em si, por não ter visto tantos riscos da vacinação, a gente tem cada dia deixando mais de lado a questão da vacinação e não incentivando tanto os nossos pacientes, mas qualquer hora é momento, qualquer oportunidade é oportunidade para se vacinar. Então se vacinem. Isso, vacinem. Muito bom, vamos vacinar mesmo, por favor, gente. Todo mundo vacina seus pacientes, vacinem vocês também. E você, Luquinhas, já vacinou, já? Já, eu vacinei no primeiro dia, cara. Primeiro dia que abriu lá no hospital, eu tava lá na fila de vacinação. Tava lá na área de cuspe. Por favor. E eu nem chorei, hein? Foi tranquilo, nem doeu. Você nem chorou? Parabéns. Pra finalizar, né, eu acho que vale a pena a gente concluir essa questão que foi muito bem comentada entre a gente durante todo esse podcast, né, que a epidemia de gripe do H1N1, ele fez com que a população mundial ficasse mais atenta aos sintomas de gripe, e até então o que era tratado como algo banal, corriqueiro, passou a ser tratado com maior importância por colocar em risco a saúde pública. Olha aí, que bonito. É filosófico, porque eu sou uma pessoa muito... Uma pessoa bem filosófica, né, cara? Bem profunda. Uma pessoa muito cult.
Não, você tá certa, cara. A gente tem que ficar muito atento mesmo com a gripe. Infelizmente, desde que passou aquela epidemia que todo mundo ficou muito assustado, né? O pessoal relaxou um pouco, a gente não pode relaxar. Tem que ficar bem de olho nisso. Belezinha, eu acho que é isso mesmo. Vocês querem deixar alguma mensagem final, alguma coisa, alguma observação? Não, acho que só agradecer, né, você, Lucas, por todo esse trabalho maravilhoso que você tem realizado como educador médico. Eu acho que isso é muito valioso para cada um de nós e é uma honra estar ao seu lado aí, diante de toda essa experiência grande que esse grande mestre que é você. Opa, muito obrigado, cara, que isso, até parece. Estamos aí pra ajudar. Eu também queria agradecer, assim, te conheço demais e você é meu irmão e é muito bom ver o que você tá fazendo e o tamanho que está atingindo, assim, é sensacional. Tipo, muito orgulho de você, de todo mundo que faz, né, da Júlia e do pessoal. Obrigado, gente. A gente tá trabalhando mesmo nisso pra gente poder educar mesmo, né? Ser o divulgador científico aí no nosso meio da medicina de emergência, né? Pra todo mundo ficar sabendo direitinho, pra gente poder, né, espalhar a palavra e tratar melhor nossos pacientes, né? Não adianta só você fazer o beabá, que às vezes você esquece, e a gente tem que continuar realmente educando. É isso aí, né? Se você escolheu trabalhar na área da saúde, você vai ter que estudar até a sua aposentadoria. Talvez até depois também. Então a gente tá aí pra isso. Quando aposentar, né? Se aposentar. Não se aposentar. Agora tá meio difícil de aposentar, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas eu fico muito feliz de ser chamado vocês duas, eu gosto muito de vocês duas. Pra quem não sabe, a Thaís Fink foi minha colega no internato, né? E a Thaís Dourado trabalhou comigo no hospital do SUS, lá do Paraná, né? A gente trabalhou um tempo lá como emergencista. E agora as duas estão fazendo residência na USP, né? A Thaís Fink de pediatria e a Thaís Dourado de clínica médica. Não é isso? Mas eu fico muito feliz e vocês estão convidadas para os próximos episódios também aí para continuar dando as opiniões e os estudos, e vocês são ótimos. Eu gostei demais do episódio, gente. Parabéns. Valeu, Lucas. Valeu, precisando, Lucas. tô à disposição e que eu puder ajudar, tamo aí. Bom demais, gente. Isso mesmo, convida mesmo. Maravilha. Vamos para a leitura de e-mails, então? Um abraço. Vamos. E até a leitura. Tchau, tchau, pessoal. Bem-vindos a mais uma leitura de comentários aqui. Hoje eu tô aqui sozinho. Tô com a música triste aí, editor. Brincadeira, pode voltar a música alegre. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Muito importante a gente saber tratar gripe, né? E evitar que ela evolua para síndrome respiratória aguda grave. Se ela evoluir para isso, a gente saber tratar também. Então, é muito importante. E igual a gente já tinha falado antes, a nossa missão é essa, né? A gente melhorar a qualidade da emergência no Brasil. Então, se vocês gostaram, passa pro pessoal aí pra eles aprenderem também a ver com a gente. É importante eles saberem manejar, igual a gente tá aprendendo também, né? A gente tá aqui sempre aprendendo, H1N1. Antes de eu começar a ler aqui os comentários, eu vou ler os recadinhos rápidos aqui pra gente. Lembrando que em 25 a 28 de setembro vai ter o Congresso Brasileiro de Emergência e Urgência, né? Lá em Fortaleza. Eu recebi aqui um folder super chique, com uma palestrante confirmada, Julie Santos, né? A gente já sabia, mas agora é oficial. E, né, vão lá prestigiar a Julie e ver como é que tá o congresso em si, né? Vai ser bem bacana, infelizmente não vou poder ir, mas acho que vai ser muito legal, vale a pena. Outra coisa rapidinha, que nos comentários é importante que vocês coloquem a profissão, a especialidade, se você é estudante ou não, de onde que você vem, qual cidade, estado, só pra gente saber mais ou menos como é que é o nosso público, né, os nossos ouvintes. Se você mandar o seu recado para o nosso e-mail, né, o nosso e-mail é emergenciarules@gmail.com. Você coloca também o seu nome completo, né? Se você tiver no Facebook ou então no nosso site, você já coloca lá o seu nome já automaticamente, né? Então vamos lá? O primeiro é de Sheila Santos. Adorei o podcast, mas senti falta de mencionar o uso do balão Sagestaken Blackmore. Beijos. Poxa, Sheila, realmente a gente não citou, né? A gente até citou, mas a gente tirou um pouquinho na edição, porque o cast estava gigante já, mas o nosso principal foco nessa pauta era da gente falar mais sobre a transfusão maciça também, né? A gente saber manejar clinicamente e a transfusão maciça. Provavelmente no futuro a gente deve voltar
a ver esse assunto, né? Quem não sabe, o último episódio foi sobre hemorragia digestiva alta. A gente deve falar de novo sobre hemorragia digestiva alta em breve, numa pauta posterior, pra gente poder discutir mais. Não tem como a gente esgotar, né, um tema num cast só, senão o cast vai ficar gigante, vai ser horrível pra todo mundo ouvir. Próximo é de Leandro Trindade, e ele fala assim: emergencistas, mais uma vez, ótimo podcast, tema bem abordado e que dá entrada nas emergências. É um paciente que tem uma deterioração rápida e eu aguardo os próximos temas. Ele fala aqui: eu sou enfermeiro de cardiologia em São Paulo. Forte abraço. Muito bom, o Leandro colocou o nome, colocou de onde ele é, qual a especialidade, né? Isso é muito legal pra gente, é bom pra gente conhecer melhor o nosso público aqui, ver como que a gente aborda os nossos temas. Rafael Osterman, muito bacana, muitas dicas importantes pra ficar ligado na deterioração orgânica. Poxa, Rafael, muito bom, que bom que você gostou, isso é muito importante pra gente, esse feedback faz a gente continuar, vocês não têm noção, tanto que é importante pra gente esses comentários, né? Às vezes você acha que não vou nem comentar, porque tal, mas esses comentários são muito importantes pra gente, isso deixa a gente muito alegre e deixa a gente muito mais motivado a continuar o nosso trabalho. Diego Trigueiro, sou obrigado a passar aqui e agradecer a vocês pelo serviço prestado. Vocês são incríveis. Acompanhe o seu trabalho no podcast e aguardo o próximo episódio. Muito obrigado. Diegão, muito obrigado, cara. Eu que agradeço você pela motivação. Isso é muito legal, você tomar um pouco do seu tempo para escrever pra gente o que você acha. Isso pra gente é sensacional. Teve alguém que escreveu, cara, um comentário, mas depois apagou. Eu tenho aqui o que ele escreveu, que é assim: bem que eu tava sentindo falta de algo quando estava voltando pra casa. Era o podcast que eu ouvia voltando no carro, né? Isso é muito legal, realmente, isso é muito massa, cara, você saber disso. Eu também tenho o costume de ouvir podcast no carro, né? Passa mais o tempo e a gente aproveita melhor o tempo. E você que escreveu isso, não precisa pagar, isso é muito legal pra gente. É muito bom a gente ver como é recebido o podcast, como você aproveita o seu tempo usando o podcast, né? Isso é muito legal pra gente. Então não tem vergonha não, cara, pode escrever, não precisa pagar não, tá bom? E por último temos aqui o Iago Barbosa, escreveu: excelente os podcasts, tem como baixar para escutar no trânsito? Tentei baixar e não consegui, a abertura está excelente, a qualidade do áudio impressionante, estou impressionado com a qualidade, parabéns. Iago, muito bom, que bom que você gostou, a gente fica muito feliz, já tô cansado de falar aqui, mas eu não me canso, pode elogiar mesmo, pra gente é muito importante isso. Bem, com relação a baixar, a gente tem aquele link que a gente coloca no post, né? Mas se você tiver um iPhone, você pode ir no iTunes e assinar o nosso canal, né? Nosso canal de podcast, né? Emergency Rules Podcast. Ou se você tiver um Android, você pode baixar um agregador de podcast, né? E nesse agregador de podcast você pode assinar o feed do Emergency Rules Podcast, só você pesquisar lá. Você assina e você pode baixar, você deixa ele baixado já no celular e você ouve quando você quiser. Às vezes você pausa, continua depois e tal. É a melhor forma de você ouvir podcast, é assim, você continuar ouvindo, pausar, depois continua de novo, tá certo? Eu até tenho aqui o meu também é Android. O programa que eu uso chama Castbox, né? Existem vários programas bacanas. Esse é o que eu uso, eu sei que funciona bem pro Emergency Rules Podcast, né? Que chama Castbox, né? Não tô ganhando nada por isso, gente. Só o que eu uso mesmo e eu acho que é bacana e é o que sei que funciona bem pra ouvir o nosso podcast. Tá certo? Gente, então é isso. Deixem seus comentários aí embaixo, tá bom? Isso é muito legal pra gente. A gente fica muito, muito, muito feliz com os comentários de vocês. A gente tenta responder todos praticamente. A gente lê todos, a gente tenta responder todos, até com um gifzinho. Tá bom? Muito obrigado aí e até a próxima. Grande abraço. Até o H1N1, na verdade, a influenza A, como é o que é mais relacionado, né? A gente tinha falado sobre as pandemias, então realmente não serve pra nada o que eu falei agora. Deixa eu aproveitar pra continua, vida que segue. Ai, ai. Edição por Felipe Reis.